Serva, Senhor, que o Senhor venha falar, Senhor, que o Senhor usa ela, meu Pai, toma a vida dela nas tuas mãos, do alto da cabeça, a planta dos pés, Senhor, que o Senhor venha falar conosco, meu Pai, fala conosco essa noite, Senhor, é isso que eu te peço, eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Aleluia. Pessoal da Amada Igreja, para a paz do Senhor. Amém. Eu venho trazendo um abraço do meu pastor Gleison. Estou aqui debaixo da obediência dele, né? Que nós temos que ser sujeitos aos nossos líderes, às nossas lideranças. Sem demora, irmãos, vamos abrir a palavra já no tema, que é Lucas 1,37, né? Esse foi o tema que foi no passado. Esse mesmo? Aleluia. Que confronta, irmãos. É uma palavra confrontante essa. É uma palavra que para muitos parece simples, mas em tudo na vida ela tem um porém, um todavia. Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Amém. Amém. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Podeis assentar, irmãos. Vou fazer uma pequena introdução ao texto, mais para a gente conhecer, né, um pouco sobre o autor do texto, sobre que tipo de texto a gente está falando nessa noite. O texto que a gente, em apreço, fala a respeito de Jesus ter sido gerado, né? E a respeito também de João Batista, aquele, né, que fala que ele não é digno nem de desatar as sandálias do Senhor. E aqui ele vem relatando a história de Isabel, duas mulheres, Isabel e Maria. E dentro disso, eu comecei a pesquisar um pouquinho, porque a palavra, né, irmãos, ela diz muito, né, um versículo, ele diz muito sobre uma palavra. E quando você começa a mergulhar no texto, você começa a entender o que a palavra quer dizer. E quando a gente vai pesquisando, né, ele vem de um gênero narrativo histórico. Ele foi escrito por Lucas, um dos 4 evangelhos, né? E esse livro, ele aponta para Cristo, né? Ele direciona para Cristo. E essa narrativa, ela conta a história, né, do nascimento, o ministério, a paixão, a ressurreição e a ascensão. Nessa noite nós vamos ficar com a parte do nascimento, que foi a parte do impossível. Glória. Perante aos olhos humanos, irmãos, não tem como você relatar, não tem como você dizer que uma mulher gere um filho sem ela ter uma relação com o homem, ela coabitar com o homem. E aqui o Senhor ele vem destrinchando esse texto. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Através da palavra, ele vem demonstrando, né? Ele vem mostrando todos os passos até chegar o grande momento, né? Do nosso Senhor Jesus vir ao mundo. E ainda, né? Falando um pouco sobre a história, né? Do texto, Lucas, ele escrevia para um povo não judeu, né? Que somos nós, os gentios, que para a honra e glória do Senhor, glorificamos ao Senhor que fomos resgatados, né? Por esse amor incondicional. E o propósito maior dessa palavra é o direcionamento do fortalecimento ao cristão, né? A fé cristã, e a reação aos ataques do inimigo. Porque aqui a gente vai ver, né? Se a gente for lá para Gênesis, a gente vai ver o começo de uma história. E aqui ela vem destrinchando o começo dessa história. Aleluia. Essa história ela já começou lá em Gênesis com Adão e Eva, quando a serpente ela se levanta. E ali ela mostra, né? Tem todo aquele processo que nós já sabemos, que eu tenho só 30 minutos. Tem todo aquele processo que nós já sabemos até chegar
aquela grande promessa, que haveria um nascido de mulher. E aqui começa a nossa promessa. Louvado seja o nome do Senhor. E daí a mensagem principal é que Jesus é o Salvador. Não somente dos gentios, mas também, não somente dos judeus, mas também dos gentios. Louvado seja o nome do Senhor. E Lucas, ele era um médico, né? E ele se tornou discípulo dos apóstolos e começou a seguir Paulo, né? E ele foi o único que seguiu Paulo até o fim da vida de Paulo, até o seu mártir, né? Onde ele morreu. E o ponto principal dessa noite que vamos falar é sobre confiança, fé e esperança. E essa aplicação vale para nossas vidas em qualquer momento que a gente estiver vivendo. Porque o Deus do impossível, ele age aonde a gente não consegue ir. Ele chega aonde a minha mão, a tua mão não chega. Aleluia. Por isso que tem uma frase, né? Muitos dizem que está na palavra, mas não está. Que o impossível, né? Deus faz, mas o possível nós fazemos. Mas é claramente isso. O Deus, ele é um Deus do impossível. Aquilo que é possível para mim e para você, ele não vai descer para fazer. A oração, ela é uma parte. E ela mesmo, na própria palavra, ela já diz: orar e ação. Você ora, mas você age. Você ora, mas você pode até esperar, mas vai continuar agindo. Porque você vai continuar em oração. A oração é uma forma de ação. Ela vai para o reino espiritual, mas ela se concretiza no reino físico, né? No nosso mundo físico. O reino espiritual, ele é movido, né? Por palavras, né? Aquilo, a gente tem que entender que o reino espiritual, ele é muito além daquilo que nós pensamos que ele seja. Porque a gente só vê mais o físico do que o espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. E essa aplicação, irmãos, ela te mostra, ela é como um farol para você. Ela é um farol, como um farol para mim. Quando você está num túnel e ele está escuro, a primeira sensação que te dá é uma sensação de medo. Mas quando você vê lá naquele fim, né, já a saída dele, o seu coração ele se conforta. E essa palavra, ela é uma palavra assim, ela é um farol. Porque nos momentos de desespero, só tem uma pessoa que pode nos ajudar. Aleluia. E essa pessoa é o Senhor, o Deus do impossível. Glória a Deus. Estudando mais um pouquinho Aleluia. sobre a palavra, né, sobre o Deus do impossível, tem no grego é escrito como patokrator. E no traduzido significa Deus Todo-Poderoso. Ou seja, o nosso Deus, ele é um Deus Todo-Poderoso. Ele não há limite para ele. Maravilha, Deus. Só que tem um porém, irmãos. Muitas das vezes nós usamos isso de uma forma errada. Porque a gente acha que o Deus do impossível nós podemos prensar ele na parede e usá-lo como nós quisermos. Mas o Deus do impossível, ele tem leis. Ele tem, como eu havia falado antes, ele tem muitos poréns e muitos por todavia. Porque para o Deus do impossível agir na minha e na sua vida, nós temos que estar debaixo de obediência. Maravilha, Deus. O que foi falado aqui na palavra introdutória. Nós temos que estar debaixo de obediência, embaixo de um sacerdócio. Nós temos que estar, muitas das vezes, submisso. Irmãos, não entendam submissão como abuso. Submissão é você se submeter a alguém. É alguém te direcionar. Assim como eu estou aqui, que o meu pastor me autorizou, eu estou submissa a ele. Porque se ele falar para mim, não vai, eu não vou. Aleluia. Se ele falar fica, eu fico. Se ele falar vai, eu vou. Eu posso ter os meus pensamentos, posso ter, assim, o que eu acho certo.
mas eu tenho que estar debaixo da direção dele. Maravilha, Deus. É Deus e é também aquele que é responsável por nós espiritualmente. A palavra do Senhor nos diz que um reino subdividido, ele não subsiste. O que o Senhor quer dizer com isso? Que se nós nos dividirmos, o Senhor ele não tem parte conosco. Porque senão a palavra dele se contradiziria lá em Salmos, né? Que ele derrama a bênção onde há união. Né? Quando fala da barba de Arão, ele é bem claro sobre a união. Ele não fala da dissensão, ele fala da união. E esse é um propósito que nós temos que colocar na nossa vida. Chamar esse Deus Todo-Poderoso para a nossa vida, para ele ser o Deus do impossível na nossa vida. Glória a Deus. E a palavra também diz, né? Desculpa, e estudando ainda mais um pouquinho, tem uma palavra chamada, né? Que agora tem até um louvor. Tem uma palavra chamada não, né? Onde é conhecido Yahvé. E as iniciais dessa palavra no hebraico é YHWV. É o respirar. Se você for fazer isso aqui, é o respirar. É o Vé. Então, é o respirar. A gente nunca para pensar nisso. Mas se nós somos um ser que é formado por alguém tão superior que a nossa mente não alcança, até para pronunciar o nome dele você precisa do respirar dele. Meu Deus, maravilha. Até para você pronunciar o nome do Senhor você precisa do fôlego que ele te deu. Maravilha, Jesus. E muitas das vezes a gente nem percebe isso. A gente está tão no automático que a gente não olha para isso. Verdade. E eu coloquei mais ou menos assim. Yahvé é como respirar. Ou seja, a todo tempo, o Deus do impossível age em sua vida e em minha vida. Ele é o Deus de todo tempo. Ele é o Deus de toda a criação. Ele é o Deus da perfeição. Se você olhar para cada um, irmãos, você vai ver a perfeição do Senhor. Verdade. Porque Deus, ele cuida de cada detalhe. O Deus do impossível, ele não vai te dar nada pela metade. O Deus do impossível, ele não vai falar para você, eu vou fazer até aqui, daqui você vai. Não, ele te dá o que ele quer te dar, ele te dá por completo. Ele não vai te dar por metade. Nós somos assim. Nós somos metade Senhor e metade nós. A gente é assim, mas o Senhor. Glória a Jesus. Maravilha, Deus. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Deus poderoso. E agora a gente vai entrar na palavra. Se vocês quiserem acompanhar na Bíblia, fiquem à vontade, tá? Deus, ele tem os seus atributos. E dentro dessa palavra, o mais impressionante é que ele fala de 3 atributos do Senhor. São 4 atributos do Senhor. O Deus Todo-Poderoso, a onipotência do Senhor, que ele é o Deus Todo-Poderoso. Ninguém limita o poder dele. E se a gente for olhar na palavra que nós lemos, no versículo 24 e 25, diz assim: passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Ou seja, quem diria que Isabel, uma mulher estéril, ela não tinha um problema só por ela ser estéril, mas ela já era idosa. A Bíblia fala que ela já tinha deixado as suas práticas, né, as práticas de mulher. E ali a Bíblia relata, a palavra vem relatando a felicidade de Isabel. Então esse é um Deus todo-poderoso, irmãos. Esse é um dos atributos que o Senhor tem. A sua onipotência.
E assim vem descrevendo que o Deus do impossível, que nós lemos lá no versículo 37, ele também tem a referência lá em Gênesis 18, quando ele fala a respeito de Sara, né, que ele fala assim: acaso para o Senhor há coisa demasiadamente impossível? Ou seja, há coisa excessivamente impossível, exageradamente impossível? Ou seja, ele não botou só o exagerado, ele aumentou as circunstâncias, ele aumentou o problema. E ainda assim, o Senhor, ele continua sendo esse Deus do impossível. Ainda assim, a Bíblia nos mostra claramente que ele é o Deus do impossível. O outro atributo é a onisciência. Ele sabe de tudo, irmãos. A palavra do Senhor diz que ele sabe até o que pensamos. Ele sabe o que vai chegar na nossa boca antes mesmo de a gente falar. A gente tem que parar para pensar um pouco nisso. Porque o Senhor, ele sabe do nosso futuro. E aqui na palavra, né, vem falando do versículo 11 ao versículo 17, que vem falando de Isabel ainda, né? Perdão, irmãos. Que ele vem dizendo: eis que lhe apareceu um anjo. E ali ele vem descrevendo tudo que o anjo falou com Zacarias. Eu não vou ler porque temos pouco tempo, mas ele vem descrevendo tudo que ele falou com Zacarias. E ali ele vem dizendo ainda mais à frente, né, no versículo 28, 27, né, que ele fala de Maria também. E aqui ele está dizendo que ele conhece o futuro. Por quê? Aqui o anjo aparece para Zacarias e ele começa a falar o que vai acontecer com Isabel. Ele começa a mostrar, a declarar o que vai acontecer com Isabel. E Zacarias ainda assim fica meio temoroso. Por quê? Porque ele sabia que ele já era idoso. A mulher dele já era uma idosa. E como seria gerado esse milagre? E a palavra é essa: milagre. Louvado seja o nome do Senhor. E mais à frente ele vem falando de Maria, né? Que é aquela parte que a gente falou, que é uma virgem, e que o poder do Altíssimo a envolveria. E ela geraria. E um pouco mais à frente, né, temos a referência ainda de Gênesis 18, 14, que diz: daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. É quando o anjo ele fala com Abraão. E assim na vida de Sara era a mesma coisa. Era uma mulher idosa, era um homem idoso, e já tinham perdido as suas práticas. E ainda assim o Senhor ele continua sendo Deus do impossível. Louvado seja o nome do Senhor. O outro atributo é Deus ele ser imutável. Ele não muda. O caráter dele, ele não muda. A promessa dele, ele não muda. Cada palavra que ele vai dizer para você, ele não vai mudar. Maravilha, Jesus da glória! O homem, ele pode mudar. O homem, ele pode se corromper. O homem, ele pode errar. Mas Deus, ele não erra. Deus, ele não muda. E o amor dele é tão grande, o poder dele é tão grande, que mesmo que a gente erre, irmãos, que a gente vacile, o Senhor ele continua nos amando e insistindo em nós. Ele vê algo que ninguém vê. Ele vê algo na minha vida, na sua vida, que ninguém vê. E nós temos um preço, irmãos, que não foi pago. Não foi um preço pago a preço de moeda, a valor. A nossa vida não tem valor. O único valor que foi pago pela nossa vida foi um sangue. Foi a preço de sangue. Então nenhum dinheiro no mundo, irmãos, vai pagar o valor da tua vida. Tem muitos aí vendendo a alma, achando que vão de alguma forma chegar a um céu. Não desconheço o céu a qual eles procuram. Até porque o contrato não é feito com o Senhor. Meu Deus, Essas pessoas que vendem a vida, o contrato não é feito com o Senhor. E o pior é ter que voltar atrás e desfazer esse contrato. Muitas das vezes você tem que ser forte e corajoso.
Porque quando o adversário ele consegue aquilo que ele precisa, que é a alma, o problema é seu. Porque ele já ganhou o que ele queria, ele já ganhou. Mas você pode voltar ainda atrás e voltar com um contrato de sangue, aquele que foi rasgado, sabe? O contrato de dívida, que era meu e seu. Aquele contrato lá que era do pecado, que o Senhor, ele, por amor, né, por amor, não por mérito, por amor, ele se entregou. Louvado seja o nome do Senhor. E ali fala de Zacarias, nos versículos 18 e 20. Vai falar de Maria e Isabel, no versículo 39 e 45. E um pouco mais à frente continua falando de Isabel, falando que é imutável. Imutável, irmãos, porque quando Zacarias sai dali, né, que ele foi queimar incenso, quando ele sai sem voz. Mas um pouco mais à frente a gente vai ver a grandeza do Senhor. Porque assim quando vai falar o nome do filho dele, a voz dele volta. E ele diz que o nome do filho é João. E naquela época não se colocava nome assim. Sempre seguia o nome da família, né? Sempre é o mesmo nome. Então ali o Senhor ele não muda. A gente muda, o Senhor ele não muda. Aí o último atributo que eu coloquei é a infinitude, né? Que esses atributos são os atributos naturais do Senhor. Ele é um Deus que é perfeito, não há nele imperfeição, e ele é sem fim. Ninguém nunca diz, pelo menos até eu nunca ouvi e nem li que alguém criou a Deus, que alguém fez o Senhor. Eu nunca vi isso na Bíblia. Então, irmãos, ele é perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 32 e 33, vem falando o infinito, né? Vamos dizer assim, do reinado do Senhor. Que diz assim: ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Ou seja, aqui já começa aquela parte que a gente havia conversado. E o reino do Senhor ele não vai ter fim, porque já dizia lá em Isaías 9:7, que ele vem falando do reino a qual o Senhor, né, falando de um reino que vinha da linhagem de Davi. Portanto, se a gente for ver a linhagem de Davi, ali está escrito o nome de José, se eu não me engano, né, que é da linhagem de Davi. Então, o reino do Senhor ele não terá fim. Só que esse rei que veio, o reinado dele durará para sempre. Glória a Deus, aleluia. O reinado dele não terá fim, durará para sempre. Porque esse é o rei que veio com perfeição. Esse é o único rei que foi capaz de agir com justiça e retidão. Porque todos, irmãos, se corromperam. Mas o Senhor ele não se corrompeu. Ele continua sendo o mesmo. E esse Deus, que é o nosso Deus do impossível, ele nos mostra que os atributos dele nos faz alcançar coisas maiores, nos faz ver coisas melhores, nos faz alcançar aquilo que os olhos humanos ele não alcançam. Aleluia, Deus. Eu deixei separada a questão do opróbrio, porque o opróbrio significa vergonha. E quando João veio a gestação de Isabel, naquela época a mulher que não tinha filho, ela era mal vista pela sociedade. Por isso que ela colocou que o Senhor mudou louvado seja o nome do Senhor. Por isso que ela fala que Deus anulou o opróbrio dela perante os homens. Ou seja, Deus mudou a sorte dela, Deus mudou a história dela. E muito além disso, irmãos, ela gerou aquele que iria preparar o caminho para o Salvador. Ela não gerou um homem comum, ela gerou um homem santo,
um homem santificado, um homem separado. Que na nossa vida nós possamos gerar espiritualmente em nossas vidas isso, sabe? Que nós possamos ser aquela carta viva que a palavra diz, que nós somos uma carta viva, uma carta aberta, uma carta que você será lida, você está sendo lida por alguém. Você está sendo vista por alguém. Alguém em algum momento pode estar se espelhando em você. E o agir do Deus do impossível, irmãos, muitas das vezes vai na vida daquele que ninguém dá. Maravilha, Deus! Muitas das vezes, o agir do Deus do impossível, a gente quer que seja na vida de fulano, quer que seja na vida de cicrano. Mas o Senhor, aquele Deus do impossível, Ele sabe na vida de quem investe. Ele sabe na vida de quem Ele age. Os propósitos dele é maior do que o nosso. Os caminhos dele é melhor do que o nosso. Os nossos pensamentos, irmãos, é tão pequeno diante daquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Esse Deus, Ele é um Deus imutável. Ele é um Deus que nada é impossível para Ele.